Olá, você alguma vez já sentiu medo, mas aquele medo grande, aquele medo de você tremer por dentro? Aquela expressão que usualmente se usa como tremendo de medo, eu estou tremendo de medo, que é aquele medo que você quase não consegue controlar, ou você efetivamente não consegue controlar. A melhor de todas as passagens da palavra de Deus que fala a respeito do inverso disso, ou seja, do destemor, do não ter medo, está em Lucas capítulo 1, versículo 74, que diz assim, que Deus nos concedeu que, libertados da mão dos nossos inimigos, os serviríamos sem medo, sem temor. Isso foi uma concessão que Deus nos deu. Mas como viver afastado do medo? Em Provérbios capítulo 1, versículo 33, está escrito assim: os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem ter medo do mal. A chave é a palavra de Deus. Quer controlar o medo, quer ficar afastado dele, a Bíblia está dizendo que o que nós temos que fazer para isso é nos mantermos sintonizados com a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus por meio da Bíblia Sagrada. Mas para isso é necessário um compromisso diário, é necessário disciplina, é necessário todos os dias nós estarmos meditando nessa palavra. É assim que a Bíblia diz, essa é a chave. Em Hebreus capítulo 2, versículo 15, está escrito que só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo. Durante toda a vida, diz o escritor sagrado. Ou seja, a pessoa já nasce com medo. Agora, você sabia que você pode ainda construir sobre este medo que você já tem de nascença? Esse medo de nascença você pode construir em cima, mais medo. Quer ver um exemplo? Quando nós dizemos para os nossos filhos, quando eles vão crescendo, cuidado filho, você vai cair, não atravesse a rua sozinha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Olha, Deus está vendo, como se Deus fosse alguém carrasco. E assim nós vamos construindo sobre um medo inato, aquele medo adicional. Isso é terrível. Deus diz em sua palavra para não termos medo. A expressão não tenham medo ou não temas está escrito 366 vezes na palavra de Deus. Olha que coisa tremenda. Uma para cada dia, até para o ano bissexto. 366 vezes está escrito não temas. Cada dia que você acorda, que eu acordo, Deus está dizendo para nós, não temas. Não temas. E isso ele repete todos os dias do ano. Que Deus maravilhoso, que Deus lindo. Vamos ver alguns exemplos tirados da palavra de Deus que mostram como Jesus teve que lidar com alguns tipos de medo. Por exemplo, primeiro exemplo, medo de pessoas. Em Mateus 9, 22 fala da mulher que foi curada de um fluxo de sangue. Mateus 9, mas eu quero me ater ao versículo 22, que diz assim: voltando-se, Jesus viu a mulher e disse: ânimo filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Mateus 9, 22. Quando Jesus dizia tenha ânimo, era a mesma coisa de dizer não tenha medo. É a mesma coisa. São sinônimos. E por que essa mulher estava temendo chegar perto de Deus? Chegar perto de Jesus? Que é Deus também, mas ali na forma humana. Por que ela estava com medo? Porque no livro de Levíticos está dito que uma mulher com fluxo de sangue não era permitido que ela entrasse na sinagoga ou no templo. Lá em Levíticos está dizendo que ela não podia sequer visitar qualquer pessoa. Além disso, se o fluxo de sangue não passasse, o seu marido estava autorizado a deixá-la. Olha que coisa. Ela tinha todas as razões de ter medo. Ela vivia segregada, afastada da sociedade. Ela era considerada impura. Ela ficava numa pequena salinha lá na sinagoga, do lado da sinagoga, na verdade, olhando a pregação por um pequeno buraco. E aquela mulher estava com esse fluxo de sangue havia 12 anos. Isso explica a razão do seu medo de tocar em Jesus, ou até de Jesus saber qual era a sua intenção. Ela estava com medo.
medo de gente. Era assim que ela estava. Mas o que é que acontece? É que Jesus a tranquiliza e diz: olha, não temas, ou, em outras palavras, tenha bom ânimo, a tua fé te curou. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Deus ama aqueles que se aproximam dele com coragem, com fé, com segurança, com confiança. E Jesus, ele está sempre querendo transformar ninguém em alguém. Esse é Jesus. Quer ver um outro exemplo? Medo do desconhecido. Em João capítulo 6, ele fala da famosa passagem onde os discípulos estavam no barquinho e Jesus vem caminhando sobre as águas. De início, os discípulos não reconhecem Jesus e pensam que era um fantasma. E os discípulos ficam extremamente amedrontados, tremendo de medo. Até que Jesus se aproxima deles e diz: não tenham medo, sou eu, não tenham medo. Mais uma vez, Jesus tranquiliza. A palavra de Deus, a palavra de Jesus, afasta o medo e traz paz. Muitas vezes nós temos medo do desconhecido. Mas da mesma forma que aqueles discípulos estavam com medo do desconhecido, não estavam reconhecendo Jesus em princípio, e Jesus foi em direção a eles, da mesma forma Jesus vem em nossa direção quando nós tememos o desconhecido. E sabendo disso, o conselho é o mesmo que ele deu naquela época: não tenham medo. Os ventos estavam contrários? Sim. Talvez os ventos estejam contrários na sua vida hoje. Mesmo assim, Jesus não mudou. Ele continua dizendo: sou eu, não tenham medo. Um terceiro exemplo é o medo do fracasso. Atos 23, 11. O livro de Atos, capítulo 23, fala quando Paulo foi a Jerusalém levar o evangelho, levar a mensagem da salvação, e lá ele foi preso, e quando ele estava na prisão, diz no capítulo 23, versículo 11, abre aspas: na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, ao lado de Paulo, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Paulo se sentia assustado, o povo estava amotinado, todo vindo contra ele, vindo para matá-lo. O povo gritava ali, esbravejava, gritava, querendo a morte de Paulo. Paulo escapou por pouco naquela ocasião. Mas Deus disse para ele: não tenha medo, você ainda vai a Roma. Eu tenho um propósito ainda na sua vida, você vai a Roma. Deus havia lhe dito que se ele fosse a Roma a fim de levar a palavra, Deus estaria com ele. Paulo tinha um pressentimento que jamais chegaria até Roma, mas Deus havia garantido: não tenha medo, você vai para Roma, nada vai te acontecer aqui, nessa prisão que você está. Paulo achava que nem chegaria lá, mas na verdade ele foi. Deus o guardou. Deus não está prometendo que nós não passaremos por dificuldades, não. Paulo foi a Roma, Deus havia dito que ele iria. E lá Paulo passou por enormes dificuldades, inclusive um naufrágio no caminho daquele lugar. O que Deus nos diz ali é: estarei com você, não temas, mesmo das piores circunstâncias, não temas, estou contigo. Esse é o recado, isso foi o que Deus disse, e isso é o que Jesus disse também e continua nos dizendo hoje. E quando ele diz tenha bom ânimo, que é a mesma coisa de não temas, ele não está dizendo se alegre, ponha um sorriso no rosto. Não, ele não está falando isso não. O que ele está falando aqui é que tenha coragem. O que ele disse para Paulo ali, não temas, você ainda vai até Roma. Ele estava dizendo assim para Paulo: tenha coragem, Paulo, porque assim como você pregou o evangelho aqui com poder e autoridade em Jerusalém, você também vai a Roma para pregar lá com poder e autoridade. Tenha coragem. Esse foi o recado de Deus para Paulo ali, de Jesus para Paulo, e ele continua nos dando o mesmo recado hoje. Tenha coragem, tenha coragem. Será que quando a tempestade chega, isso significa que você não vai conseguir atingir os seus objetivos? Será que quando a tempestade chega, significa que Jesus te abandonou? Não, não significa isso.
Quando a tempestade chega, o que significa é que mantenha-se de pé, diz Jesus, firme, crendo, confiando, vá adiante, não tenha medo, eu sou contigo. Esse é o que Jesus está dizendo para mim e para você. Isso é o que ele nos diz todos os dias. Mas para que nós possamos ouvir essa voz, precisamos meditar na palavra diariamente. Termos um encontro com Jesus todos os dias, por meio da sua palavra. Portanto, queridos, o que eu digo para você é o que Jesus está dizendo para nós. Não tenham medo. Levantem-se, tenham bom ânimo, sigam adiante, acreditem, confiem, tenham fé. Jesus é conosco. Que o Senhor nos abençoe. Amém.